Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem, meu nome é Felipe, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente eu estou de férias, né, mas eu vou para o sétimo período agora. E, bem, a intenção desse canal é eu produzir vídeos para esse canal e, consequentemente, perder um pouco do medo que eu tenho de me expor socialmente, me expor nas redes sociais, que é uma questão que eu tenho e que eu quero melhorar. Então, isso aqui funciona um pouco como se fosse até uma terapia mesmo, porque eu sei que futuramente eu vou precisar me expor mais, muito por conta da profissão, né? Se você quiser chegar a mais pacientes, se você quiser chegar a mais pessoas, você precisa estar dentro da internet, ter um Instagram forte, redes sociais no geral forte, como também o YouTube. Então, como eu sei que futuramente eu vou precisar dessa habilidade de me expor, de conseguir mostrar coisas no meu dia a dia para outras pessoas, para os seguidores, eu vou criar esse canal, vou começar a postar vídeos nesse canal. Minha expectativa é que eu consiga postar pelo menos um vídeo por semana, mais ou menos. Então, minha ideia inicial desse canal é postar vídeos com a minha rotina, passar, sei lá, 3 dias filmando o que eu faço, mais ou menos, em relação à academia, a aulas, a plantões que eu dou no SAMU, plantões de liga e outras coisas. E com esse conteúdo de 3 a 4 dias, consegui produzir um vídeo de 5 a 10 minutos. E com isso, tá toda semana colocando um vídeo no YouTube. E outra coisa também, em relação à minha intenção de criar esse canal, é criar um conteúdo que eu gostaria de assistir. Por exemplo, antes de entrar no curso, antes de começar a fazer medicina, eu assistia muito o canal do Bruno Pires, que é um médico do Rio de Janeiro. Os vídeos dele são meio antigos, assim, tipo, de 7 anos atrás, 8 anos atrás, atualmente. Só que gostava muito de assistir os vídeos dele, porque basicamente era a realidade dele, a vivência dele, a rotina dele. E ele não tinha medo de colocar os pontos negativos também da rotina. Então, quando ele estava cansado, ele falava que estava cansado. Quando ele tinha algum problema pessoal, ele falava desse problema pessoal. Não é como muitos dos influenciadores que a gente vê hoje em dia, que só posta a parte positiva, só posta a parte bonitinha assim, do dia a dia. A gente fica imaginando que a rotina daquele cara é realmente da forma que a gente vê no vídeo, mas na realidade não é. Então, provavelmente com esse canal aqui, eu vou falar também as partes negativas do meu dia. Por exemplo, me planejei para fazer alguma coisa e não consegui fazer. Como, por exemplo, hoje de manhã, que eu tinha planejado de ir assistir cirurgia no Hospital Primavera, que é o hospital daqui da minha cidade, Aracaju, só que acabei perdendo horário e fiquei com vergonha de chegar no meio de uma cirurgia, então eu não fui. Então já é um ponto negativo que, se eu fosse assistir um canal de YouTube, eu gostaria que quem está fazendo vídeo desse canal colocasse esse ponto negativo, mostrasse que realmente não existe uma rotina perfeita, não existe um dia a dia perfeito. Então, esse vídeo vai funcionar basicamente como se fosse um vídeo piloto, tá? O primeiro vídeo do canal. Provavelmente não vai ficar um negócio bom, não vai ficar uma coisa bem feita, mas eu quero começar pelo menos e ir melhorando aos poucos. Quero ver se eu posto pelo menos durante 6 meses seguidos, o que daria mais ou menos 24 vídeos, se fosse para colocar um vídeo por semana, 24, 25 vídeos. Então, vamos ver, né? Se vai ficar bom esses vídeos, o que é que vai dar, se vai ter audiência, se não vai. Vamos testar. É melhor testar, colocar na prática do que ficar apenas tendo a ideia e ficar ponderando, meu Deus, será que dá certo, será que não dá? Pelo menos estou aqui, estou filmando, vou colocar no YouTube e vou ver. Se der certo, Deus, se não der certo, tudo bem, vida que segue também. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril, se eu não me engano, dia 24 de abril. Agora são 3h30 da tarde, eu me arrumei para ir para academia. Vou para academia, vou fazer um treino de peito e tríceps, depois vou dar uma corridinha. Depois disso, eu vou ver se eu como alguma coisa e vou para o hospital da minha cidade, um hospital chamado USE, que é o Hospital de Urgências de Sergipe. No USE, geralmente eu acompanho a ortopedia, né? Na quarta-feira eu conheço a equipe de ortopedia de lá, pelo menos grande parte dos profissionais, tanto os ortopedistas quanto também a galera da enfermagem, os técnicos de enfermagem. Então eu gosto mais de ir nos plantões da quarta-feira, porque eu já conheço o pessoal, já tenho certa intimidade. Aí hoje, especificamente, eu vou tentar levar um amigo meu do cursinho, de 3 anos atrás. Ele conseguiu passar esse ano, ele vai fazer em Lagarto, no curso de medicina que tem lá na cidade de Lagarto. Na verdade, aqui, a cidade que eu tô é Aracaju, então ele vem pra cá, ele é de Nossa Senhora Aparecida, que é outra cidade de Sergipe. Ele vai sair de Nossa Senhora Aparecida, vai vir pra cá, para Aracaju, aí a gente vai se encontrar nesse hospital e eu vou tentar mostrar a ele mais ou menos como é o hospital, como é a rotina na ortopedia, para pelo menos ele ter uma noção inicial de como funciona um centro cirúrgico, como funciona um atendimento de um paciente de urgência, emergência, esse tipo de coisa, para realmente começar a ter certa vivência no curso de medicina. Agora eu estou indo para academia, vou ver se eu faço um vídeo ou outro lá dentro da academia, não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer um vídeo na esteira ou algo do tipo.
mas vou filmar alguma coisa na academia e depois vou falar com vocês novamente. Lembrando, né, que esses vídeos não tem como função mostrar uma rotina perfeita. Na verdade, 80% da minha intenção com esses vídeos é eu conseguir perder um pouco desse medo que eu tenho de me expor nos meios digitais, no YouTube, no Instagram e esse tipo de coisa. Então eu vou tentar postar realmente a minha rotina real, com as falhas, erros e tudo mais, e vida que segue, tá? Então, pessoal, agora é 6h30, treinei, comi, tomei um banho rapidinho aqui, e agora eu tô indo lá pro hospital, pro USE, que eu falei a vocês, né, que é o Hospital de Urgência de Sergipe. Só que quando eu tava na academia, eu tava conversando com um colega meu, e ele disse que alguns ortopedistas, alguns plantões mudaram, porque agora entrou a cooperativa de ortopedia de Sergipe. Então, alguns profissionais saíram do plantão e outros entraram. Esses que entraram são da cooperativa. Então, eu vou chegar mais cedo lá para ver quais são os profissionais que eu conheço, né? A galera que eu já conheço. E para falar rapidinho com o pessoal que eu não conheço ainda, para me apresentar, né? Dizer que eu sou da Liga e tal, perguntar se eu posso acompanhar o plantão e esse tipo de coisa. Porque chegar lá e ficar pelo meio assim, sem se explicar, sem se apresentar, sem nada, é meio chato. Então, eu vou chegar um pouco mais cedo. Eu tô com essa roupa aqui do SAMU porque nesse hospital meio que a gente não tem autorização para entrar como estudante. A gente precisaria ter um crachá dizendo o nosso curso e não sei o que, mas a gente não tem. Então é um negócio meio que escondido, vamos colocar assim. E para passar pelo segurança é meio chato. Uma vez eu já fui barrado com um colega meu. Então meio que a gente passa com um jaleco, geralmente é com um jalequinho no braço, que a gente entra, fingindo que é um profissional que trabalha lá dentro. Você entra com a cara de sério, andando rápido e finge que trabalha lá e espera dar certo. É basicamente isso. Só que agora, como eu estou estagiando no SAMU, eu uso essa camisa porque fica mais fácil entrar. Tipo, o pessoal já olha, já vê que é do SAMU e já deixa, nem pergunta nada, só dá boa noite mesmo e tchau. Então facilita a nossa entrada, né? Aí lá no hospital, como eu falei a vocês, vou me encontrar com aquele colega meu de Nossa Senhora Aparecida. Ele mandou mensagem já dizendo que tá no apartamento dele, então daqui a pouco ele vai sair do apartamento e ir pro hospital também. Aí eu vou tentar mostrar alguma coisa pra ele, tipo, andar pela ala vermelha de lá, mostrar algumas UTIs que eu conheço, mostrar o serviço de ortopedia, né? E esperar que tenha alguma cirurgia ou algo do tipo pra gente entrar e pra gente ver algum procedimento cirúrgico. Assim, não é desejando mal ao próximo, né? Mas sempre que tem um plantão, eu meio que fico esperando que tenha alguma cirurgia, que precise operar alguém, que aconteça alguma fratura exposta. Não é desejando mal, né? Dizendo tipo, espero que alguém quebre a perna. Não, mas vamos colocar assim, se alguém quebrar a perna hoje, quebrar algum membro, vai pro USE, que pelo menos eu vejo alguma coisa, eu vejo algum procedimento, sei lá, faço um gesso pelo menos no paciente, entendeu? É interessante esse tipo de relação porque geralmente a gente chega no plantão, aí os estudantes com uma vontade absurda de ter alguma coisa interessante, de ter trabalho de muito paciente, e os plantonistas, a galera da enfermagem, a galera da ortopedia, tudo querendo que seja tudo parado, que não tenha paciente. Então é sempre a briga. Aí sempre que a gente se dá bem, ou seja, que tem muito paciente, o pessoal da ortopedia fica olhando pra gente como se a gente tivesse levado os pacientes, sabe? Como se a gente fosse o pé frio do plantão. Aí, no caso deles, a gente seria o pé frio, só que no nosso caso a gente é o pé quente, porque a gente gerou uma quantidade toda de pacientes aí pro plantão. Eu vou sair aqui agora para não me atrasar, vou pro plantão, vou ver se eu consigo filmar alguma coisa lá dentro. Provavelmente eu não vou conseguir, porque todo canto daquele hospital tem muita gente, então eu não vou sair com o celular por aí filmando o pessoal. Mas é isso. Espero que amanhã de manhã eu consiga fazer outro vídeo explicando a vocês o que aconteceu, se teve algum passo interessante, se teve algum procedimento ou algo do tipo, tá? Agora, 4 da tarde, é quinta-feira já. Até agora eu não fiz nada de relevante. Estudei um pouco de inglês, arrumei umas coisas aqui em casa, tipo lavei os pratos, organizei umas coisas. Li um pouco, assisti, mas não fiz nada de importante assim. Tirei o dia mais pra ficar de boa mesmo. Acordei tarde, acordei tipo às 9 horas. Cheguei umas 2 horas da manhã no plantão. Então, dormi até umas 9, 9 e pouco. Aí agora eu vou pra academia rapidinho. Depois eu tenho outra aula da Liga, Liga de Clínica Médica, onde vai ser sobre obesidade, se eu não me engano, a aula. Então é isso, eu vou sair aqui agora e depois
lá na aula, lá na UNIT, né, que é onde é que a gente tem aula da Liga de Clínica Médica, eu vou fazer mais um vídeo, falar um pouco mais a vocês, tá? E vou falar um pouco mais também sobre como foi o plantão de ontem. Ontem foi um plantão meio atípico, porque tinha 9 negros lá, pô. 9 pessoas, além dos ortopedistas na sala. Porque geralmente tem tipo 3 ortopedistas e eu lá no meio, só observando tudo. Ontem tinha 4 ortopedistas e mais 9 pessoas. 3 do internato, que eu nunca vi ninguém do internato lá, naquele hospital. E ontem tinha gente no internato. 3 pessoas da liga da UNIT, né, da Laorte. Eu, um colega meu que é da Liotes também, e outro amigo meu que, como eu falei a vocês ontem, vai começar a fazer medicina em Lagarta, e eu resolvi levar para o plantão. Então tinha 9 pessoas lá. Por isso eu não achei muito produtivo o plantão. Cheio de gente, não tinha tanto paciente também. Então acabou que eu não vi muita coisa. Até subiu um paciente para cirurgia, fratura exposta de punho. Só que o pessoal da Laorte já ia assistir, eu desisti de assistir também, porque senão ia ficar muita gente na sala. Muita gente. Então assim, não foi tão produtivo, mas pelo menos consegui conversar com o pessoal ontem. Interagir um pouco, bater o papo. E assim, foi legal, só não foi como eu esperava. Eu esperava mais paciente e procedimento e coisas para fazer. E ontem foi basicamente ficar conversando com o pessoal, resenhando e vendo um ou outro paciente só, ajudando de uma forma um pouco mais superficial lá no plantão da ortopedia, né? Então é isso, vou para academia agora e depois eu converso um pouco mais com vocês. Inclusive, o tempo que eu tenho para ir para academia é bem pequeno, porque tem uns 40 minutos para fazer um treino de perna. Ou seja, não vou fazer um treino de perna bom. E é engraçado, pô, porque eu passei a tarde toda aqui em casa sem fazer nada. Sem fazer nada, entre aspas, né? Fazer uma coisa que eu poderia deixar para depois. Só que eu olhei pro relógio agora 4 e pouco. Eu lembrei que a aula são 6 horas na UNIT. Então eu só fiz tomar um banho aqui, organizar umas coisas. Eu vou pra academia agora, só que eu vou ter só uns 40 minutos de treino. Porque eu tenho tempo de ir pra academia, voltar, tomar um banho, me arrumar e ir pra UNIT, que é uns 25 quilômetros daqui de casa. Então, mais uma vez, eu planejando mal o tempo do meu dia. Planejando mal o meu dia. Mas é isso aí. É incrível, pô, porque parece que quanto mais coisas eu tenho no meu dia, mais eu consigo me planejar e fazer tudo certinho. Só que quando eu tenho um dia que tenho quase nada para fazer, por exemplo, hoje, eu só tinha que treinar e ir para essa aula. E mesmo assim eu consegui me atrasar para o treino. E aí, galera? Agora é meio-dia, sábado já. Bem, a última vez que eu fiz vídeo, se não me engano, foi na quinta-feira, antes de ir pra academia. Foi depois, não lembro. Mas, basicamente, na quinta-feira eu não fiz quase nada. Ontem eu fui acompanhar algumas cirurgias. Eu vou colocar o vídeo pra vocês aí, né? Fui lá no Hospital Unimed, aqui de Aracaju. As cirurgias que eu acompanhei foi de prótese de joelho, uma prótese de joelho, e também o finalzinho de uma prótese de quadril. Eu nunca tinha visto prótese de quadril. Aí o ortopedista de lá, que é cirurgião de joelho, disse que estava rolando também a prótese de quadril, me apresentou ao cirurgião que ia fazer essa prótese e eu consegui assistir o restinho. Mas basicamente foi isso. Fui pra academia também ontem de tarde, treinei costas. Aí, agora de manhã, eu já fui pra aula do SAMU, porque todo sábado a gente tem aula de SAMU, uma aula meio que teórico-prática, vamos colocar assim. A aula de hoje foi sobre tacarritmias, uma aula muito boa. O único ponto negativo dessas aulas do sábado do SAMU é que são bem longas. Tipo, longas no sentido de que são aulas extensas, aulas complexas, e que na maioria das vezes passa em 2 horas e meia, 3 horas. Então, a partir de 40 minutos de aula, 50 minutos de aula, eu já não estou pensando direito. E os professores lá não param, tipo, não fazem pausa. Dão um conteúdo todo até acabar. Então, acaba que, pelo menos eu, não consigo absorver tudo. Eu percebo que eu não consigo absorver uma quantidade boa do conteúdo que é entregue, que é dado. Então, por isso, até que de vez em quando eu dou umas revisadas no assunto para ver se eu consigo absorver, aprender e reter um pouco mais do que foi dado nessas aulas. A aula de quinta-feira foi boa, foi aula sobre obesidade. Foi uma aula rápida, foi uma aula tipo 50 minutos, mas uma aula que vale a pena, aquelas aulas bem voltadas à prática mesmo, o que é que você vai ver no consultório, no ambulatório, o que é que você pode fazer pelo seu paciente.
E assim, eu gosto de aula prática, aula que vai mostrar a você, vai dizer a você o que você faz realmente na prática ali no dia a dia do serviço. E gosto um pouco menos de aula que só fica na parte teórica, só fala ali, sei lá, de mecanismos bioquímicos da obesidade. Não, pô, eu quero saber como é que eu trato essa pessoa que está com obesidade, que está com sobrepeso. Na prática, o que eu faço? Como é que eu oriento essa pessoa? O que é que eu posso fazer por ela, entendeu? Então eu gosto dessas aulas assim. A maioria das aulas da Liga de Clínica Médica são assim, por isso que eu gosto bastante das aulas de lá. Assim como gosto das aulas de SAMU também. Só que as aulas de SAMU são ainda mais voltadas para a prática, porque realmente as aulas que a gente tem lá no sábado, na maioria das vezes, são as aulas, as mesmas aulas que o pessoal dá para o pessoal que trabalha no SAMU. O pessoal que já é formado, já fez concurso e está ali a todo tempo se atualizando nos conteúdos, se atualizando na prática médica mesmo, no serviço de atendimento móvel do SAMU. Então, as aulas que a gente tem são bem voltadas para a prática mesmo, no dia a dia, como é que você mexe no aparelho, se o aparelho dá pau, o que é que você pode fazer, como improvisar coisas também no dia a dia, sei lá, improvisar a fixação de um tubo, de uma intubação orotraqueal, esse tipo de coisa que, assim, a gente precisa saber. Não é porque você tem notas ótimas na faculdade que você vai ser um bom médico. Não, pô, você precisa ter essas notas boas. Só que ao mesmo tempo você tem que saber como utilizar o conhecimento que você adquiriu na faculdade na prática. É a minha linha de raciocínio, eu penso muito assim, principalmente depois que eu entrei no ciclo clínico, porque ciclo básico é só teoria de anatomia, bioquímica, não sei o que, aí você vai ver uns cadáveres no laboratório, mas sim, e aí, como é que eu utilizo esse conhecimento na medicina? E no ciclo clínico não, ali realmente você aprende já como é que você utiliza anatomia, a correlação das doenças com a parte bioquímica, fisiológica, e como é que a partir dessa parte fisiológica você consegue utilizar um medicamento tal para alterar a morbidade desse paciente, para alterar a história da doença e esse tipo de coisa, entendeu? No ciclo clínico a gente tem bem mais isso e por isso até que eu gosto bem mais do ciclo clínico do que o ciclo básico. Que eu acho que é a opinião da maioria das pessoas que fazem medicina e que tem essa estrutura onde os 2 primeiros anos são ciclo básico, os 2 anos do meio ciclo clínico e os 2 últimos anos do internato. A maioria das pessoas gostam bem mais do ciclo clínico. Assim, obviamente que os 2 últimos anos da faculdade de medicina vão ser internato. Só que tem algumas universidades, como por exemplo a Universidade de Lagarto e a UNIT, onde você pega um pouco já de semiologia desde o primeiro período. Então, semiologia a gente considera uma matéria, um conteúdo que a gente vê no ciclo clínico. Só que o pessoal dessas faculdades já tem um gostinho ali de semiologia já desde o primeiro período, o que é um ponto positivo. Eu considero um ponto bem positivo. E lembrando também que hoje eu vou para o SAMU, eu tenho um plantão de 12 horas no SAMU, de 7 da noite às 7 da manhã do domingo, hoje é sábado. Então eu vou tentar filmar alguma coisa lá no SAMU, mostrar alguma coisa, dizer como foram os casos que chegaram lá, como foi conduta, tratamento, o que é que eu fiz nos casos. Eu acho que o plantão do SAMU dá para mostrar muita coisa, produzir muito conteúdo para aqui. Então, se você assistir esse primeiro vídeo, veja aí no canal se já não tem um segundo vídeo, porque provavelmente o segundo vídeo vai ser sobre algum plantão do SAMU que eu dei, provavelmente o plantão de hoje, beleza? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo, então é só para funcionar como se fosse um teste, colocar no YouTube e ver o que acontece, se tem alguma view, se não tem. Se eu continuar produzindo esses vídeos, eu vou melhorar esses vídeos de alguma forma, tentar trazer mais conteúdo no sentido de filmar mais realmente o meu dia a dia, filmar dentro de uma ambulância, filmar durante as aulas, esse tipo de coisa, porque eu acho que esse vídeo aqui eu falei muito mais do que mostrei coisas a vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de como melhorar o vídeo, do que trazer para esse canal, podem deixar aí no comentário. Espero que vocês tenham gostado novamente e se você gostou, se inscreva, deixa o like e é isso daí.